E aí? Agora sim, agora está de verdade aqui a nova forma, o novo formato do programa O Código do Caos, ou seja, não é mais um programa, né? Agora é só o Código do Caos, que você vai ter sempre aí no YouTube aí, para poder estar aqui com a gente, né? Eu e o Jean Pablo estaremos aqui toda hora, todo momento, para te fazer uma discussão. O programa é o Código do Caos, onde o caos é a pauta e o código é a palavra. Achou que ele pega. Ah, não, dessa vez, né, foi a primeira vez ele acertou e conseguiu aí acertar direitinho. E aqui, né, como já disse, tem aqui Jean Pablo, tá certo? Que estaremos aqui lado a lado, eu e Jean Pablo aqui, sempre trazendo aqui pessoas para serem entrevistadas, para discutir ideias, discutir debates. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, né, nesse nosso programa inaugural, aqui nesse nosso primeiro programa, nossa primeira formatação dessa nova humanidade, que é o nosso querido amigo, colega, parceiro de festa e de um monte de coisa, José Elias. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora que vamos ter, né? Então, vamos deixar com os três horas aí. Como é que vai, Zé? Bem? Olá, meus Tudo ótimo? amigos. Grande Marcelo Catelli, muito bom estar aqui. Jean Pablo, fico feliz de ter sido convidado para conversar com vocês, nesse espaço bonito, inclusive aqui, viu? Vamos trocar uma ideia, né? Na verdade, eu vim mais para ouvi-los, mas estou à disposição para também falar alguma coisa, para a gente interagir, e principalmente para as pessoas que estão assistindo a gente. Quem gostar do vídeo aí, ó, manda o like, é importante. Código do Caos inicia hoje, nesse programa, onde a gente vai debater de tudo um pouco, sobretudo política, rock and roll e mais todos os assuntos polêmicos que a gente puder ser cancelado logo da primeira vez, né? E não se passa disso. Mas é um projeto que a gente já tem há muito tempo, a gente já vem, e espero que vocês gostem, façam a sua inscrição e acompanhem com a gente esse debate aí. Então, nesse primeiro programa, a gente já anunciou o nosso convidado. Então, vamos seguir a dinâmica de uma forma simples. Nós vamos falar o que nós somos, os nossos pensamentos, e vamos debater aí os problemas do Brasil e do mundo, na visão que cada um tem. E assim vocês vão conhecendo a gente também, né? E vai acompanhando. Em parte, do princípio de ser, eu acho que tem que ser por idade. Então, o mais novo primeiro. Então, Mulheres e crianças primeiro, né? Assim, funciona. Em toda situação caótica, não é? É verdade, Mulheres é e crianças verdade. primeiro. Então, você está na fase das crianças aí, viu, Zé? 43 anos, recém-completados agora em dezembro. Meu nome é Elias, José Elias, né? Tenho 43 anos, sou formado em Ciências Sociais, né? Fiz minha graduação, mestrado em Política, doutorado novamente em Sociologia e sou professor do Instituto Federal de Goiás. Aí sou uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de ouvir, né? Tenho posicionamentos políticos interessantes. Eu acho que dá para a gente compartilhar ideias aqui e trocar informações. Vamos lá. Então, eu sou Jean Pablo, economista, professor universitário, autor de alguns livros aí, inclusive estou lançando um recentemente, logo pode ser um lançamento, libertário, estudante admirador da Escola Austríaca de Economia, aquele que odeia todos e odiado por todos. Estamos aí para debater e fazer acontecer. O mundo ainda vai ser liberal. Então, na minha vez, né, já que é questão etária, eu não tenho etarismo, não, tá? Não é nada de etarismo, não. Não é preferência sempre dos mais novos. Eles têm que vir. Eles têm que vir. A gente só puxa a coisa pela frente. Então, eu sou o Marcelo Catelli. Eu sou um goiano, vindo de São Paulo, um ítalo paulistano, tá certo? Um ex-arquiteto, atual advogado, professor universitário, mestre em ciência política internacional. E aqui a gente, na verdade, só para as pessoas entenderem um pouquinho, quem acompanha um pouquinho, a gente conheceu que era esse grupo, que esses três aqui eram os três patetas, tá certo? E que, em determinado momento, a gente deu uma mudada aí, por questões de reajuste, virou o Código do Caos, e agora a gente está aqui. E vamos seguir em frente aqui, cada um expondo suas ideias.
né? Eu digo que eu sou de direita, não bolsominion, pelo amor de Deus, não me coloquem esse rótulo de ser um bolsominion, porque para mim Bolsonaro é um grande fanfarrão, tá certo? Mas óbvio também que aquele de Nove Dedos também, entre ele e Bolsonaro, se tivesse os dois para votar, eu já digo que eu votaria, né? Porque eu uso meus 10 tipos. Então, vamos já começar. Vamos começar com um assunto leve. Eu vou soltar uns 3 assuntos leves aqui, vocês decidem qual que a gente começa, tá? Futebol, religião e aborto. Religião. Vamos falar de aborto, que é o mais leve. Zé, fala pra gente, cara, um pouco da escola. Escola econômica que você faz parte, ou escola ideológica que você faz parte. Conta pra ela aí um pouco do que você acredita, e vamos partir dessa sequência aí. Eu acho que seria deixar o convidado expressar primeiro, né? Vamos lá, vamos lá. Na verdade é o seguinte, eu sempre tento pensar onde foi o ponto de partida para essa maturação no sentido de tentar entender o mundo. Às vezes eu me pego pensando nisso. Quando de fato eu comecei a não somente viver o mundo, a experimentar o mundo, mas também a refletir sobre as experiências que eu estava tendo sobre o mundo. E quando eu era muito jovem, a gente praticamente vive o mundo. Eu vivi muito o mundo, eu andava de skate, eu brincava. Eu não era, nunca fui um excelente estudante, mas nunca tirei nota abaixo de 7, tá? Isso é fato. Mas chegou um determinado momento que foi uma ruptura, onde eu comecei a pensar mais sobre as coisas que aconteciam, não relacionadas ao meu cotidiano, mas relacionadas ao momento social, à cultura, à sociabilidade. E eu acho que essa virada de chave deu-se ali no primeiro ou segundo ano do ensino médio. Foi ali que eu acho que eu comecei a maturar algumas ideias a partir do contato com alguns autores. E isso fez com que, opa, peraí um pouquinho, tem alguma coisa curiosa aqui, tem alguma coisa interessante aqui. Eu lembro que eu estava lendo os livros de história, me preparando para o vestibular, eu pegava aqueles livros grandes de história, eu lia tudo. E eu falava, nossa, eu já entendo toda a história, porque eu li tudo. Eu sabia que eu era de cor salteado, sabe? Perguntava sobre Grécia, Macedônia, Império Romano. Eu sabia o nome de imperador romano, sabia o nome de tudo. Eu gostava disso. Então eu falava, eu entendi toda a história. Mas aí quando a gente começa a ver, quando eu comecei a ter contato com certas literaturas, principalmente na área da filosofia, isso foi uma virada de chave. Então, desde então, eu acredito que se eu fosse me caracterizar assim, eu acho que o início foi esse. Foi uma virada de chave quando eu era muito jovem, 14 anos, nesse contato com filósofos. E aí eu vou colocar 2 que, para mim, foram os que no início eu começava a lê-los e eu falava, nossa, que mexeram muito comigo. Foi o René Descartes, tá? O Discurso do Método me impactou muito. Eu era muito novo quando eu li o Discurso do Método, né? E alguns trechos de Immanuel Kant. Então isso me pegou demais. Você falou, pera um pouquinho, existe uma coisa além daquilo que a gente experimenta, né? O mundo tem que ser interpretado de uma forma diferente. Mas soma-se a isso todo um crédito que veio sendo construído, que a gente chama de capital social, a partir da militância no ensino médio e depois no ensino superior, militância política, tá? Então, eu pensava assim, como é que eu passei a me importar mais com os outros. E eu não via, por exemplo, numa religião, eu era católico, eu não via na religião uma prática contundente daquilo que eu acreditava como ser uma prática de plena transformação da realidade. Então, a maldade com o outro, a pobreza, a desigualdade, isso começou a me incomodar. Aí lá, 17, 18, eu comecei a ficar incomodado. Então, eu militava no movimento estudantil e isso me incomodava muito, porque eu queria um mundo mais justo, eu queria um mundo onde eu não tivesse que ver pessoas passando tanta necessidade, não tendo oportunidades. Então, aí eu comecei também a lapidar um refinamento mental, cognitivo, né, e de ethos, que a gente fala, numa sociedade que seria mais livre, né, uma sociedade mais justa. E desde então eu venho trabalhando um pouco nessa interpretação, na busca, né, porque a utopia, o Thomas More fala, é a busca por algo
que não vai se concretizar, mas ele motiva o espírito. Então, aí eu fiquei basicamente 10 anos só lendo literatura socialista, sabe? Só. Mesmo depois da faculdade, na faculdade a gente é obrigado a ler outras coisas, mas lá pelos 25, 26 anos que a gente começa a abrir efetivamente o leque, né? Então, eu não me acho uma obra acabada em termos de posicionamento político, mas eu me acho, sempre me considerei um cara, no coração, uma pessoa marxista, uma pessoa que acredita numa sociedade comunista, mas isso para daqui 1000 anos, né? Agora, a realidade concreta é uma visão progressista. Eu era um progressista, sabe? Eu não gosto algumas coisas eu acho que podem ser conservadas. Então, eu sou um pouco conservador em algumas coisas. Algumas coisas eu sou progressista. Então, eu não sou um conservador, porque é óbvio que não tem nem como ser conservador, mas também tem algumas coisas, algumas pegadas progressistas que eu acho que elas não vêm com imposição social, elas vêm com mudanças e transformações naturais. Pois eu acho que a gente se encontra ali nas pontas dos extremos, apesar, inclusive, de achar que o fim a gente é o mesmo para a nação. Eu acho que a gente diverge dos meios. Eu tinha muito esse pensamento também na época estudantil e a gente tenta se espelhar. Então, porque ser de direita e ser de esquerda no Brasil é muito fácil, porque você tem muitos. Você vê isso o dia inteiro debatendo direita e esquerda. E eu fui pensando, gente, mas será que não tem uma outra linha, uma outra vertente? E comecei a estudar. Eu lembro que a minha vida ela mudou quando eu li As 6 Lições. Inclusive, se você tiver a oportunidade de ler As 6 Lições, inclusive até para quem não acredita no libertário, na sociedade libertária, leia pelo menos para estudar. São 6 palestras que, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é para mim. Porque ele fala de uma forma clara e bastante coesa. É que eu via, mas eu não sabia explicar, eu não sabia ter palavras para aquilo. Sabe? Tipo assim, o homem, ele tem que ser o responsável pelo seu destino. O homem, ele tem que buscar as suas amarras. Quando eu fui ver isso, eu fui pensando assim, mas como isso pode acontecer? E eu lembro, Capelli, eu acho que eu já te mostrei esse vídeo também já, eu vi o exemplo do lápis. Não sei se você já viu, se não tiver visto, eu vou te mostrar. Mises, ele pega um lápis no vídeo, aí ele está querendo falar do livre mercado. Ele está querendo mostrar ali que não existe nada mais libertador para o ser humano que o livre mercado. Ele pegou um lápis e ele falou o seguinte, ele quis explicar num vídeo de 2 minutos como isso funcionava. Ele pegou esse lápis e falou o seguinte, nenhuma pessoa ir nessa sala, nessa faculdade, nessa universidade, consegue fazer esse lápis. Essa madeira, o grafite que vem no meio do lápis, ele provavelmente veio de uma mina de grafite na Colômbia. Essa madeira, ela provavelmente vem de uma reflorestamento de madeira em Singapura, de onde a semente não é nem de lá, é um homem de negócio que trouxe essa semente para lá e levou e fez. Essa tinta amarela, ela veio de um país subdesenvolvido. O latão que envolve a borracha, ele veio de um outro país. E ele foi falando isso, descrevendo o lápis e mostrando a dificuldade do lápis. Ele falou o seguinte, esse lápis, ele só existe pela troca voluntária de milhares de pessoas essas que se odiariam se conhecessem pessoalmente, porque o cara lá da mina de grafite poderia ser muçulmano e o cara da mina de latão poderia ser judeu, mas foi a união desses povos para construir esse simples lápis que vai chegar na papelaria a 50 centavos e fez com que isso acontecesse.
Vendo isso, esse meio termo, eu fui lembrar da história. Então, Zé, eu percebi o seguinte, que qualquer pessoa hoje, graças ao livre mercado, graças à precificação, graças ao capitalismo, as pessoas que vivem hoje, e eu digo pessoas até classe baixa, classe C, D, E, tem um pouco, eles vivem infinitamente melhor do que um imperador romano. Ele vive infinitamente melhor e um czar russo antigo, ele vive infinitamente melhor do que um faraó. Imagina, hoje com R$ 5 você consegue comprar uma dipirona e tirar uma dor de dente sua. Imagina o imperador romano com dor de dente, ele era dono do mundo. Como ele vivia? Hoje com R$ 20, nem todos têm, mas a maioria das pessoas tem acesso, R$ 20, o cara pode escolher 3, 4 misturas para ele jantar todo dia, porque ele compra uma latinha de milho com 5, uma latinha de ervilha com outros 4, e vai fazendo. Então essas coisas me direcionou e você pode ser livre, graças às suas consequências, você não precisa esperar do Estado e você tem que ser o detentor, o senhor do seu destino, da sua família. Então isso me levou a ser um libertário, assim, sabe? Essa foi a minha história, assim, e é o meu objeto de estudo. Não, eu como, né, vocês me conhecem, eu tenho uma linha mais conservadora, embora eu sempre fui, na minha casa eu sempre fui um cara de vanguarda, sempre fui diferente, sempre fui o que inventou. Né? Interessante que, na verdade, o José, falando do José, que se declara um progressista, né? E ao mesmo tempo ele despertou com dois racionalistas, né? O Descartes e Kant, né? Todos da escola filosófica do racionalismo, quer dizer, é que tudo seguia uma razão independentemente da experiência. Né? Ele vem de uma forma dessa. Já o conservadorismo a gente vai através da experiência, vai por uma outra... O exemplo. Né? O exemplo da experiência. O exemplo da experiência para que você possa, né, mudar as coisas. Aquela velha máxima, não adianta você querer mudar as coisas fazendo como elas sempre foram feitas. Né? Você não consegue mudar fazendo como elas sempre foram feitas. Né? E ao mesmo tempo, o progressista, ele traz dentro do progressismo aí um capitalismo racional. Então tem uma ligação, né? Uma racionalidade do próprio capitalismo aí para poder, então, formar isso aí. Né? Você ainda pegou, vamos dizer que hoje tem 43, há 30 anos atrás você tinha 14 anos, né? Há 30 anos atrás eu tinha 33 já. Não sei se eu falei minha idade aqui, porque eu não quero falar mais velho, né? Mas eu sou um homem sexagenário, tá certo? 63 a caminho do 64 agora em julho. Né? E eu já fui, né? Vocês sabem muito bem, eu fui militar aqui. Nascido em 2 de julho, mais 2 dias, ele nascia numa data mais importante do mundo, é 4 de julho, dia da independência americana. O xerife do mundo. Mas eu na verdade, mundo livre. Dia 2 de julho, dia do bombeiro. Então eu vim para apagar o fogo. Entendi. Entendam como quiser, tá? Para apagar o fogo. Adoro pegar na mangueira. Eu adoro botar a mangueira para apagar o fogo. Pode cortar isso aí, gente. Aqui não corta nada, nem o rato da mangueira. Aqui não corta, não, Zé, não fica incomodado com a mangueira, não. Pode ficar tranquilo, tá? E na verdade, eu posso dizer que, em relação a vocês, eu vi muito mais transformação nesse país aqui do que vocês passaram. Você, vamos dizer, apesar de ter despertado aos 14 anos, há 30 anos atrás, você já pegou o Brasil. 30 anos atrás, nós estamos falando em 1995. Né? Você ainda não viveu o processo do Direta Já. Não. Né? Você não participou dessa questão do Direta Já. Você talvez um pouquinho mais velho, não sei como é que chegou aqui em Goiás esse movimento, né? Vocês estão aqui em Goiás, eu estava em São Paulo, era forte esse movimento em São Paulo. Tinha 5 aninhos. Né? Fazendo toda aquela transição de governos militares, que foram a partir de 64,
até 94, todos os governos militares, a transição, a eleição indireta do Ulisses, não. Mineiro lá, como é que é o nome dele? Tancredo Neves, né? Tancredo Neves. Tancredo Neves tem uma foto, ela é mundialmente famosa. Ela tirou foto dele morto, você viu? Então, assim, o povo não desesperado. Tal de verticulite, que falam que foi um tiro que ele levou e tudo mais, foi um atentado. Então tem uma série. Vocês não acompanharam isso na época, né? Então teve toda essa discussão que a época o que aconteceu, na verdade, com o Tancredo não foi uma doença, foi um tiro. E tiveram que segurar 21 dias, né? Ele foi, na verdade, foi declarada a morte dele no dia de Tiradentes, se não me engano, foi 21 de abril também, que foi declarada a morte do Ulisses. Aí assume ali o vice dele, né? Quem era o vice dele, vocês lembram? Zé Sarney, Zé Sarney. Mas, inclusive, o Brasil é um país de piada muito engraçado. Olha só, 20 anos de regime militar, e eu não sou contra, tá? Só estou falando que é 20 anos de regime militar. E aí se luta para estar direta já. Se luta não. Fizeram um conchavo. Os milicos enjoou, achou que estava na hora de passar, porque os Estados Unidos parou de financiar, não queria financiar mais e entregaram. E se não fala e lutou, fica parecendo que a gente é um povo guerreiro. A gente não é nem do lado de lá, nem do lado de cá. Não é. Mas quando eu falo isso, vou te deixar a palavra o seguinte, só para o público lembrar o seguinte: 20 anos de regime, aí quando se tem eleição direta depois de 20 anos, o presidente eleito vai e morre. Aí entra o vice, e não é direto, né? Porque ele ganhou na chapa, mas não é direto, não foi o eleito. Aí no próximo eleito vai e sofre impeachment por 2 anos, sabe? É umas piadas. E você teve eleição direta mesmo, e o cara continuou, foi com o Fernando Henrique. Sim, o único. Então foi 10 anos depois, se a gente for levar em consideração mesmo, é 10 anos depois do negócio. Da diretas, das chamadas diretas, da Assembleia Nacional Constituinte, né? Que aí, 88, né, promulgar a Constituição, 5 de outubro de 88, promulgada, né, Ulisses Guimarães, então presidente da Assembleia Nacional Constituinte aí. Inclusive, 3 anos antes, de 88, 85, teve uma coisa chamada anistia. Anistia para todo mundo, né? Para o lado direito, para o lado esquerdo. Para a esquerda, para a direita, ampla, geral e restrita, né? A galera daquela época recebeu a anistia inclusive são pensionistas até hoje por conta disso, né? Todos eles. Nossa, todos eles são. Eu não me importaria em levar umas borrachadas da PM para ter outros pau de pensão, cara. Eu devia ter, porque em 77 por aí, eu quase fui expulso do ensino médio por conta de ser subversivo. Eu era presidente no ensino médio, não é diretório, é centro cívico estudantil. Você pegou a educação moral e cívica, né? Não, eu peguei 2 anos de educação moral e cívica. Organização Social e Política Brasileira e Educação Moral e Cívica. Foi o primeiro de 5ª e 6ª série, Educação Moral e Cívica, 7ª e 8ª, OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Lembro até hoje o nome dos meus professores. E aí passou por todas essas transformações. Aí, vamos dizer, né, da sucessão lá do Sarney veio o Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello sofreu o impeachment, que depois foi desimpeachmentado, tá certo? Entrou Itamar Franco como vice dele. Mr. Fusca. Mr. Fusca, isso, né? A famosa sem calcinha do dele do carnaval, né? Porque tem essas histórias, tá certo? Que a mídia gosta de pegar essas coisas. Aí veio Fernando Henrique Cardoso, que deu uma virada. Sim, com certeza deu uma virada. A gente vinha de um processo, né? Vocês ainda estavam muito novos, vocês não viveram essa questão. Eu era empresário já nessa época, era empresário. A gente tinha uma inflação de 35%, 40%, 50% ao mês. Né? Você chegava de manhã, chegava hoje, comprava um produto no supermercado, amanhã já era outro preço. Inclusive, na casa da avó de vocês, tem dispensa por causa dessa época. Você tinha que sair no dia que você recebesse para fazer as compras do mês inteiro e guardar no lugar da casa, porque no outro dia... A dispensa vem mais atrás ainda, né? Quando as cidades ainda não tinham todo o sistema de transporte. Deixa eu deixar bonito. Deixa eu deixar bonito. Eu como ex-arquiteto, também conheço um pouco a história das cidades. Você sabe que você não precisa falar tudo, né? Você sabe que você não precisa falar tudo, né? Não, tá bom, mas é que... Falar de ser arquiteto não é uma coisa que vai, né? Tipo...
aumentar o seu... Quando foi a virada? Eu passei da arquitetura. Não, do pensamento. Assim. Você falou que você era mais progressista, quando você virou? Descobriu que não funcionava, Zé. Nós tem fé, isso vai acontecer com o seu logo. A coisa eu vou dizer assim, foi num momento em São Paulo, eu era partidário de um candidato a prefeito, pelo PP, chama-se Plínio de Arruda Sampaio, baita numa cabeça, e nessa época eu trabalhava já na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Planejamento Urbano, minha formação é muito forte como urbanista. E a Luísa Erundina era uma chilita que ia em todas as apresentações públicas, fazer baderna, fazer bagunça. E eu era um cara muito bairrista de São Paulo, não admitia aquela cabeça chata, ser a prefeita é uma bagunceira. Tá? Faço justiça a ela, foi uma excelente prefeita na área de educação municipal. Só, mais nada. Tá certo? O Plínio de Arruda Sampaio era um cara muito inteligente, e na convenção do partido derrubaram a chapa do Plínio de Arruda Sampaio e permaneceu na Erundina. Nesse momento, eu cancelei minha filiação. Continuei ainda votando para os cargos do Legislativo, porque eu sempre achei o PT, essa esquerda, muito boa no Legislativo, nunca gostei deles no Executivo, tá certo? E aí foi a cada coisa, eu estou falando lá de 1980, desde a fundação do partido, né? Cada coisa que foi acontecendo ligada, principalmente ao Partido dos Trabalhadores, eu fui vendo que o discurso é um, a prática é completamente diferente. Então foi isso que me fez mudar. Zé, Mudar de conservador, de progressista para conservador. por conta desse desapontamento com o PT. Principalmente com a esquerda. Eu sabia disso não. Com a esquerda petista. Eu tenho uma... Conheço vários assim. Vários. É porque você é mais, não é de partido, né? Você é Não. de ideologia. Isso. Vou dar minha opinião, quero até que você dê a sua também, sobre democracia. A gente vê muito falar essa palavra democracia. Cara, eu tenho um receio tão grande da palavra democracia, porque ela sempre está na boca daquelas pessoas que geralmente não querem a democracia. Sim. Ele usa ela como uma palavra de libertação. Não, a democracia, essa democracia. Quando você vê as atitudes, a democracia ela não é tão assim. Por que eu digo isso? Eu quero levantar um questionamento para ti. Eu quero que você pense com a racionalidade que você tenha e você me responda da melhor forma possível. No meu ver de economista, nós tivemos 3 leis que mudaram o perfil econômico do Brasil. A gente evoluiu como nação economicamente e eu acho que isso não tem nem como a gente discutir. Eu vou falar para você quais são essas 3 leis, independente de você gostar da lei ou não, ela passou. É mostrar isso. Assim. Para mim, foi o Plano Real. Sim. O Plano Real revolucionou a nossa moeda forte, deu um quê de patriotismo, do cara se sentir orgulhoso de tal negócio. A lei de responsabilidade fiscal, que os governantes não poderiam deixar dívidas para os próximos governantes, né, para fazer, e a lei de responsabilidade fiscal, e essa terceira é a mais controversa, que muita gente não acredita, mas eu acho que teve uma revolução muito grande, e foi a... Autonomia do BC? Não, Regimento do Trabalho. CLT? A CLT a mudou, a reforma reforma trabalhista reformou e antigamente todo mundo que 2017, entrava ganhava um tempo. Uhum. O que eu quero dizer dessas leis? Essas 3 leis que mudaram o Brasil relativamente para melhor, deu mais segurança jurídica, moeda forte e governança para os próximos mandatários. Tem uma característica comum às 3 e derruba totalmente o poder da democracia. Sabe qual é? As 3 foram feitas em governos tampões. Olha só, qualquer candidato que quisesse reeleger, ele não faria nenhuma dessas 3 leis. Por quê? Porque ela é amarga no começo, ela é como um remédio de volta. Ela é amarga no começo, mas ela é... Eu esqueci de falar uma outra coisa nesse reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi feita, não foi no governo tampão, mas ela foi importante. Porque é o seguinte, do Temer ele começou ela, né? Porque é o seguinte, olha só.
Imagina que você vai fazer uma reforma da Previdência e vai mexer com uma galera aí, mas ela é importante, porque a pirâmide já estava invertendo. Se eu vou tentar reeleger ou pôr um aliado político meu no governo, a chance de eu reeleger é mínima. Por quê? Porque o Plano Real, no começo foi muito difícil. No segundo mandato, que implementou ele mesmo, foi muito difícil. Aí você estava mexendo no campo flutuante, você estava fazendo um monte de coisa e não tinha como se reeleger se você fosse. Tanto é que o candidato do Fernando Henrique, que era o José Serra, não teve 10% de voto quando Lula, a primeira vez. Então, o que acontece? Se, para mim, funcionar num sistema democrático, eu tenho que ficar fazendo somente política populista, porque se eu fizer uma política austera, se eu fizer um plano de Estado para daqui 20 anos, e a gente começar a doer agora, a pessoa não aguenta e não reelege o cara, e esse sistema vai ficando. Será que essa democracia ela é tão essencial assim? Eu não estou falando tão regime ditatorial, não. Mas a democracia como se... E para finalizar, você tem uma filha linda. Mas vamos supor que você tivesse mais duas. Você tinha 3 filhos, você e sua esposa. Nossa Senhora. E na hora da janta, você fizesse uma eleição todo dia, democracia para ter janta. Na sua casa, vocês iam jantar arroz, feijão, legume e salada, ou vocês jantariam pizza e cachorro-quente todo dia, sendo que as crianças teriam o mesmo peso de voto que vocês dois? Essa questão, queria que você me desse a sua opinião sobre isso. Assim, ser bem sucinto, bem rápido, essa democracia que nós temos no Brasil, ela é uma democracia que ela não vai funcionar. Ela tá programada para não funcionar. Tá? Nós temos uma Constituição que ela é extensa, né? Ela começou com 50 mil, já está mais de 100 mil palavras. É a 7ª Constituição nossa. A primeira foi em 1824, nós estamos com essa. Os Estados Unidos só teve uma. Nós estamos na 7ª. E daí a Constituição, nossa, ela é uma Constituição chamada de Constituição Cidadã. A questão da democracia é um tema bem espinhoso. Viu? Por que hoje eu estou muito mais descrente com esse formato de democracia? Mas para vocês refletirem. Porque quando a gente fala de um modelo ideal de política democrática, nós temos que retornar lá, 3 séculos atrás, e trabalhar com a noção de que a afirmação de um direito político ela é complementar a um direito civil que se afirma plenamente. Isso está lá no Jus Naturalista, etc. Então, inclusive, você está lançando um livro, vou lançar um agora também, chama-se Ok Democracia. Tá? Eu já fui muito entusiasmado com a democracia representativa e até participativa, mas quando eu faço uma leitura de Brasil, eu fico um pouco descrente. Por quê? Porque essa arquitetura dos direitos e essa arquitetura de como uma sociedade tem que estar distribuída no que tange aos seus recursos, às suas potencialidades políticas, de afirmação no parlamento, ela se desconfigura numa realidade como a nossa. Ela fica totalmente desconfigurada. Tá? A realidade brasileira é uma realidade que, assim como de outros países, mas o Brasil ela é aguçada, acho que é porque hoje eu estudo muito o Brasil. E quando a gente fala de democracia, não é somente o direito do voto. Né? O direito do voto é o direito por cabeça, cada um vota quem quiser. Nós temos problemas sérios no sistema político brasileiro que vão desde a lista aberta, tá? Porque no Brasil é um sistema de lista aberta, você vota num político, você vai ver candidato, seu vereador em Goiânia, tem quantos? Tem uma porrada. Você nunca vai parar para analisar todos os candidatos e todas as propostas, você não vai parar para analisar. Nem no executivo as pessoas analisam. E isso é fruto também de um resultado de uma baixa cultura política, né? De empoderamento da política. Então, o Brasil ele tem essa dificuldade por ter tido problemas na sua formação democrática ao longo do século XX. Durante o século XX nós tivemos aí, foram 21 tentativas de golpes, né? 21 tentativas de golpes, desde a proclamação da República, 15 de novembro de 1979, 21, né? E golpes, tentativas de golpes, tanto para a esquerda quanto para a direita. Várias tentativas de golpes. Quase todas elas capitaneadas por militares. Né? Então nós tivemos uma afirmação democrática ao longo do tempo. Né?
E aí você pega hoje o cenário brasileiro, você pega um parlamento brasileiro, e desde a redemocratização, o parlamento brasileiro, que é o espaço para mim hoje mais importante, o Fernando Abruzzo não errou, você é um presidente da República, ele não faz absolutamente nada se não tiver um parlamento que coadune com ele. Porque o poder de veto do presidente hoje não vale bosta nenhuma. Desculpa o palavrão. Então, desde a Constituinte, mas principalmente após a primeira composição da Assembleia, em 1990, o parlamento brasileiro é um parlamento que ele serve a determinados interesses que não são interesses, de fato, de um projeto de nação. Não é. Não vejo isso. Eu não vejo parlamentares ali com... Isso tem um trabalho fabuloso do Leôncio Martins Rodrigues, que ele analisa a composição social dos parlamentos brasileiros nos últimos 30 anos. É incrível como que o parlamento brasileiro, por isso que eu fico descrente, ele é um parlamento brasileiro cuja composição ele basicamente funciona à base de muito lobby e interesse de pequenos grupos. Então eles vão ser... Só ano passado, isso que publicou, sabe, não me engano, foi o Instituto Etos, viu? Foram mais de 2.200 iniciativas de lobby de grupos privados, grandes corporações, nacionais e estrangeiras, que estão em cima de parlamentares. Os parlamentares apresentam projetos, debates vinculados ao interesse deles, do grande capital. Então, esses grupos, eles têm muita força no parlamento. Então, você pode eleger presidente A, B, C ou D. Os parlamentares estão ali, com seus grupos fechados. O chamado centrão nasceu desse fisiologismo. Então, resumindo a ópera, então o brasileiro precisa aprender a votar. O brasileiro vota mal pra cacete? Vota mal demais. Lógico que vota mal demais. Mas com toda essa arquitetura nossa de uma democracia representativa que ela é falha, né? Não dá para esperar que uma pessoa letrada às vezes vá votar melhor do que uma pessoa que não seja letrada. Então, assim, vai começar a mudar quando a gente tiver eleição independente. Esse é o caminho. Mas então, só para resumir, o Brasil, só para resumir, o Brasil ele tem um problema que, assim, nós não temos um projeto de país para 30, 40 anos. Não temos. E o Brasil, os interesses econômicos privados de determinados grupos, eles manipulam muito a dinâmica política. Então não dá. Para fechar, nós temos 513 deputados, correto? 290, não estou falando de pouco, são 290, têm vinculação direta com a bancada do agro e do grande latifúndio. Isso é legal? Eu não sei, mas aí há uma eu não sei, é uma coisa, é uma anomalia. Vai mudar presidente, vai entrar Bolsonaro, vai entrar Lula, vai entrar fulano de tal, mas a nossa cadeia produtiva é toda do agro. Né? Se a gente não tiver o agro... Nós somos um país essencialmente agrícola. Se a gente não tiver o agro, não entra economia. dólar. Mas o questionamento não é se a importância do agro. O questionamento é a validade... É o poder econômico que coloca... É só uma coisa. O questionamento não é a validade do agro. Ninguém falou isso aqui. Nós estamos falando de uma democracia que se afirma no voto por cabeça. Vocês entendem isso? Como é o voto por cabeça, em tese, o voto geral da maioria daqueles que votam não são um voto que vai direcionado para um grupo específico que vai representar de fato os seus interesses. Então, assim, não vai funcionar. A democracia no Brasil não vai funcionar. Você falou, a primeira Constituição Federal, você falou Constituição Cidadã, extremamente sociológica, tá certo? Ela tenta trazer para um país de dimensões continentais uma igualdade que é impossível de se aplicar. Então, os princípios constitucionais da igualdade social, da dignidade da pessoa e tudo mais, eles já não têm essa eficácia que é colocada, que é pedida dentro da Constituição Federal. Então, é muito bem elaborada, pensada, a ideia é muito boa, mas esquece das diferenças regionais que a gente tem no nosso país, e justamente dentro dessas diferenças surge uma outra coisa que eu vou chegar ali no nosso legislativo, tá certo? Que é onde se começa a ter aquilo que ele falou, a votação da pizza ou do arroz e feijão, tá certo? Onde você tem estados que não têm o mesmo poderio de formação dentro da economia, dentro de formação cultural do país,
e os votos daquele Estado têm o mesmo peso de um voto de um Estado que contribui dentro da formação, quando eu falo formação cultural, não aquelas culturas regionais, culturas locais, mas na transmissão de conhecimento, da questão de colocar justamente as pessoas para pensar em ter ideologia dentro das questões. Porque o brasileiro vota mal porque ele não vota por ideologia, ele vota por clientelismo. O brasileiro, na sua maioria, vota por clientelismo. Ele não está preocupado se a ideologia daquele candidato vai de encontro com o que ele pensa. Ele fala, esse candidato vai colocar asfalto na minha rua, aquele presidente vai me dar tal benefício social, vai colocar, entendeu? Então ele vota dessa forma como um cliente e não como alguém que está pensando. E o que você falou, né, eu não estou feliz com o nosso projeto de nação. O Brasil não tem, nunca teve projeto de nação. Justamente por isso, né? projetos de nação são amargos no 100 começo. anos em 5, 50 anos certo? em 5. Não é 100 anos em 5, é 100 anos em 100. Isso é um plano de Estado, um plano de nação. Aqui nós temos plano de governo, como veio agora, né? Como está sendo feito agora, como todos os outros fizeram. Nós tivemos né? Vamos pensar assim, e foi num, é que eu falo, por isso que eu falo que a democracia hoje, a gente tem que pensar com muito cuidado. Nós tivemos um intervalo, mas que foi exatamente no período não democrático. Você pega de 1937 a 45. O Estado Novo, quando o Getúlio ele dá o golpe no parlamento, com o apoio de alguns militares, suprime os direitos políticos, qual que era a justificativa principal do Getúlio ali? Era um contexto geopolítico de guerra, mas era também para a afirmação de um projeto de substituição de importações. Então, o Getúlio tinha um projeto. Os militares também. Os militares, mas nunca fez. Então, aí que está o ponto. Ele não teve, o Getúlio precisaria aí de mais quanto tempo? O PT também tinha 10, 20 tinha anos. um plano do Estado, e que, para azar deles, a Dilma quebrou esse plano. Mas você O PT tinha, o PT, se não tivesse Dilma, se não tivesse o efeito Dilma, o Bolsonaro nunca teria sido eleito. O PT teria continuado no poder até hoje, sem nenhum intervalo. Então, o que faz a democracia? O problema é que deixa eu só terminar, só colocar a democracia. A democracia, não dá para a gente colocar ela como uma definição, por quê? Se a gente pegar a democracia nos Estados Unidos, ela tem uma forma. Se pegar a democracia na Alemanha, ela tem outra forma. Cada um, de acordo com as suas formações intelectuais, com o próprio esquema. Sabe, tirando democracia, a gente não tem democracia na União Soviética, não tem democracia em Cuba, não tem democracia na China, não tem democracia em alguns outros países que seguem uma linha autoritária, tanto de direita quanto de esquerda, tá certo? Mas se você pegar Japão, uma nação desenvolvida, democracia, a Alemanha desenvolvida, democracia, a França desenvolvida, democracia, a Itália bagunçada, muito parecida com a brasileira, né? Entrou lá na latinidade, aí já começa a dar isso aí. A Itália é um país que não sei, né? Só que a Itália é desse tamanho e as diferenças sociais são muito poucas. Já foi muito grande do norte da Itália industrial, da Itália desenvolvida para a Itália camponesa, que era o sul da Itália. O que a gente faz? o problema é o seguinte. Aí é que está. O modelo desenvolvimentista do Brasil, ele pegou daqui para cá, do centro para o leste. Então separa o país? Não, o modelo desenvolvimentista do país foi daqui para cá. Ele não levou para o outro lado, levou para o norte e nordeste. O problema é o seguinte, vai fazer? o problema maior é o seguinte. O que a gente faz? É o seguinte, olha só, a democracia brasileira é o seguinte, você falou uma coisa brilhante, a Adele falou uma coisa brilhante, eu quero complementar esse brilhantismo mostrando para vocês aonde essas três opiniões vão se colaborar com as outras. Você disse, e tem um lobby muito grande dos empresários no parlamento. Até disse que a Constituição é uma Constituição cidadã, aonde se tem muitos direitos. Disse ontem, numa entrevista, ele falou o seguinte: a população brasileira não aceita que o Supremo ele não só protege a Constituição, ele também protege as minorias. Aí o que acontece? Não estou falando que não tem que proteger ou não.
a Constituição tem que ser cumprida. Não se fala na Constituição proteger minorias. Eu digo isso não no sentido ao ferro das coisas. Eu estou querendo falar o seguinte. A elite, ela se sustenta no parlamento pelo lobby, certo? As minorias se sustentam no judiciário por esse negócio. Quem sustenta o Brasil é o microempresário, a classe média, entendeu? Essa galera ela não está sendo ouvida mais. Essa galera que sustenta tudo, e a culpa, inclusive, é nossa, e nós deixamos chegar nesse ponto. Mas é o seguinte, essa galera ela não tem ouvido. Então, se essa galera não tem ouvido, aí o que acontece? Não está sendo ouvido é o seguinte, a classe média, ela é ser minoria? Não. Não. Aí ela vai querer o quê? Ela vai querer ser elite. Ela querendo ser elite, ela vai defender com as próprias unhas dela os direitos da elite pelo sonho dela querer ser elite também. Essa interpretação é sociológica. Então, mas o que Isso. acontece? O que acontece é o seguinte, a interpretação sociológica, É uma boa ela é interpretação. válida. Ela é válida, mas ela é válida no sentido de que não adianta a gente falar desse jeito aqui, olha, o cara, classe média, é ser elite para poder ser ouvido. Porque ninguém é ser minoria. Esse negócio de falar assim, eu escolhi ser homossexual, não existe. Porque se a pessoa tivesse escolha, ninguém escolheria, porque ser minoria deve ser muito difícil. Então, é uma questão de gênero, ela nasceu daquela forma e eu super entendo isso e super respeito. Eu tenho convicção e Por ninguém exemplo, escolhe aqui ser eu sou minoria. minoria. Eu sou minoria. Porque eu fico careca aqui. Então, cara, não, mas a Telebom, um dia que você tiver a oportunidade, leve esse cara no cartório com você. É reconhecido no Mas, cartão? rapaz, ele pega a preferencial, os caras oferecem café para ele. É a melhor coisa do mundo, cara. Então, para encerrar essa questão, é o seguinte, eu acho que isso fechou, porque é o seguinte, por que a classe média ela defende tanto o grande capital? Pelo sonho de querer ser o próprio capitalista, ela não vai querer ser o negócio. Mas a gente não é ouvido, a gente não tem ouvido, o Supremo não escuta a gente. E o parlamento não escuta a gente. Aí a gente não é escutado. Quem produz não é escutado, vai chegar uma hora que o cara vai viver ou passou a negar. Ou passou a negar imposto. Eu falo assim, não, eu não sou ouvido, eu vou ficar pagando para quê? Ou passou a negar, ou ele desiste de produzir. Aí o país fica patinando no platô. Então ele vai amealhar o pouco que ele tem. Posso Tá dar um bom, cenário tchau. hipotético? Vou sair daqui. Vou sair daqui porque aqui eu não estou tendo retorno. Não, eu vou criar um cenário hipotético. Vamos ver se isso seria uma saída. Tá? Que, do atual modelo, eu me tornei descrente. Depois dos 40, você fica descrente. Vocês sabem disso, vocês já são descrentes 2 vezes. Ele me ofendeu? Não, foi um elogio. Chamou você de velho, chamou você Não, de velho. descrente. Chamou você de velho. Quando Você já deixa tá de mais velho ser que ele, você já passou. Já passou. Eu sou velho, mas eu sou um velho foda. Eu sou fodinha. Eu sou fodão. Eu Fiquei curioso. eu vou levantar uma hipótese aqui. Vamos supor o seguinte. Não estou falando de qual projeto tá bom? É uma arquitetura de um projeto de nação, mas um projeto nacionalista, tá bom? Um projeto de país. Desenvolver o Brasil. Nós temos um projeto. Não vou desmembrar, cada um pensa no que quiser. Só que esse projeto não vai dar certo, porque você vai depender de muitas coisas, dentre elas um governo que seja disposto a fazer isso, à mercê de um congresso que pode fudê-lo e à mercê de um voto que ele precisa comprar. Então não tem como. Mas aí faz o seguinte, pera um pouquinho, gente. Se a gente precisa fazer esse projeto, é o único caminho que a gente tem para o Brasil dar certo para daqui a 50 anos, vamos mudar a Constituição, vamos mudar tudo. A partir de agora, nós vamos focar em eleger políticos, independentemente de quem sejam, mas que estejam empenhados em debater entre eles, democraticamente entre eles, os rumos deste projeto. Esse é o norte. A gente quer ter 10 metas para chegar no Brasil. Então, nós vamos eleger políticos a cada 4, 5 ou 6 anos, inclusive um presidente da República, mas as disputas nos municípios, nos estados e principalmente na federação vão ser as disputas dentro de um projeto de país para 50 anos. Você não vai poder debater, eu quero debater projetos que estejam fora daqui. Não, você vai ter que debater tudo dentro desse projeto de país para 50 anos. Eu quero ser divergente. Então você não vai ter, você vai debater dentro desse projeto. A pergunta é uma democracia no sentido da planificação
do debate. Ok, você está debatendo entre vocês. Todo mundo pode participar, mas não pode sair desse projeto até 50 anos. A pergunta é, isso seria uma alternativa? Não, porque em planta tâmara não colhe tâmara. Quem fez isso? É um ditado, o nome que Não negócio precisa é a chegar na tâmara. tâmara, tem planta jabuticaba, não come Não come jabuticaba. jabuticaba. Mas quem fez isso? Porque é o seguinte, Teve algum país no mundo não, que fez isso? tem muitos. China. A A China, mas culturalmente não vai, porque a gente, infelizmente, a gente é o país do conchavo. Eu vou dar exemplos práticos para você ir. O Japão, no pós-guerra também, tem isso aí. O plano Marshall ajudou muito o Japão e a Europa Também, também. sim. Mas olha só, impeachment de Dilma Rousseff. Impeachment seria o quê? Perda do mandato e 8 anos de... Inelegibilidade, ok. Teve o conchavo, tirou a elegibilidade. Se a gente pegar um caso mais recente e me ajuda a pensar, até que foi costurado, se costura acordos no Brasil e não resolve. Nem, por exemplo, anistia. Está pedindo anistia, já não teve anistia. Agora está fazendo a dosimetria. Por quê? Anistia não pode. Mas vamos diminuir a pena? É um outro caso. Você vê que eu estou dando esquerda e direita. Não dá para esperar chave. assim. Estou dizendo esse projeto uma verdadeira convulsão social. Mas não Mas dá. a coisa, a questão que tem que começar não é somente na União. Tem que partir dos municípios. Tem que partir daqui. Tem que partir do município. Os planos diretores, cada prefeito que entra, Faz esse plano diretor. mas o plano diretor é uma lei. Ele é votado na Câmara Municipal e se torna uma lei. Só que o próximo prefeito que entra vem com um novo plano diretor, uma nova diretriz para a Porque cidade. talvez ele não tenha lote aonde a cidade vai crescer, entendeu? Ele precisa ter entendendo? o lote. Vai dar certo. Você vê que a situação dos conchavos, vamos voltar lá no JK. A indústria automobilística brasileira, ele trouxe a indústria automobilística brasileira no Brasil. O que ele privilegiou? As estradas. Por quê? Se vai ter uma indústria fazendo carro, não precisa ter linha de trem. Eu não quero linha de trem, eu quero estrada. E aí, o que ele fez? As BRs, né? Irradiando o Brasil inteiro, tá certo? Para quê? Para poder ter rua para rodar os carros. Tá certo? Sabe os Essa foi a saída? gasolina? Tem a saída pra Você vocês. sabe o caminhão nos Estados Unidos é gasolina? A maioria? É uma gasolina, por quê? Porque a matriz energética dele é gasolina. Exatamente. E a nossa matriz energética é gasolina e a gente insiste no diesel, No a gente diesel. só comprar subsidiado. Não. Para cada R$1 a gente passa no É diesel, isso. 30 centavos a gente põe no nosso bolso. Mete Aqui não biocombustível na gasolina. Mas só que nos Estados Unidos o caminhão atravessa de ponta a ponta em cima de um trem. Você sabe qual a saída do Em cima Brasil? de um trem. O Raul já disse, a Sabe qual a solução saída? é ao Brasil. Sabe qual a saída do Brasil? A única Não faz saída, nada. infelizmente, não tem outro jeito. Olha, A única saída do Brasil é um projeto nacionalista. Por exemplo, a gente tinha que ter fabricado bomba atômica há muito tempo, não fizemos. O Enéas avisou. Pessoal, esse ponto, me falam que eu sou conservador. Não sou. Eu sou nacionalista. A gente tinha que ter uma bomba atômica. mas o Zé é engraçado demais, ele é contra o porte de arma para o cidadão, mas é a favor da O Estado tem que ter uma mirada para os Estados Unidos e uma mirada para Israel. Entendeu? Assim, ó, pá. Ele tá Deixa eu querendo falar. União Soviética não. ele tá querendo matar o não, mundo livre até China Israel, Estados China é Unidos. amigo. O que a gente faria? A única saída do país. China é amiga da China. A única saída do país, eu falo isso do fundo do coração, é a ditadura do proletariado. Não tem jeito. Não, mas você me prometeu salvo-conduto, né? Você disse que quando vocês tomassem conta, você ia deixar fugir para o Paraguai. Eu tô contando com isso. Na verdade, não, você não. Você é pro lado. Eu ia para o Paraguai. Veja O Veja só Capelli. que essa ditadura do proletariado nem na França deu certo. No Liberté, meu amigo. Lá se quis colocar o proletariado lá e Mas aí, acabou tá todo bom. mundo Vocês têm ilusão? Agora falando sério. Não adianta Vocês têm colocar ilusão a por criançada para dirigir. Vocês acham que eleições vai mudar? Por quê? Porque ele é Por pior. isso que eu sou livre. Sem nenhum preconceito. Né? Ditadura do proletariado não dá. Porque se botar aqueles que são peão para fazer, a coisa não vai andar. Pelo amor de Deus. Não vai andar. Não vai andar. Infelizmente, tem que ter cabeças pensantes. Não adianta só ter mão de obra, só ter operacionalização. A isso não tá na ditadura do proletariado. A solução para o Brasil Peraí. Então, é a liberdade. Eu acho que o formato de eleições hoje. Não... É o Estado não ser tão poderoso. Porque se o Estado não for tão poderoso, ele não vai ter o que barganhar, aí não vai ter corrupção, aí não vai Mas ter não é nada. o Estado não é uma entidade autônoma. Não, né? não é o Estado. Quando eu falo Estado,
as leis. É a seguinte, eu vou te dar um exemplo aqui para Só para as pessoas verem, o Estado não é uma entidade que funciona de maneira autônoma nem autónoma. Ela é autônoma. Ela tem. Não, eu vou te dar um exemplo. Sou eu, você, o jeito que nós damos esse poder ao Estado, poder é Mas concedido quem é ao o Estado. Estado? Se você pegar As regras, as leis, escolas, as normas. se você pegar as escolas pelo lado do iluminismo, você vai ver isso foi a entrega de um poder ao E Estado. daqui faz isso? Quem Você- manipula o poder? Nós. Nós. Mas quem escreve as Nós. leis? Não, O indivíduo. Aí você pega. Quem escreve as leis? Então, quem escreve as leis? Olha só, o Brasil é tão maluco que quem escreve, de novo, o Estado são as leis, são as regras. Quem faz essas regras é o lugar onde se produz as regras legais. Está lá, é o nosso parlamento, etc. E o judiciário, ele interpreta as regras. Nós temos um judiciário no Brasil hoje que é totalmente alinhado com interesses de grupos privados, olha o Banco Master, e nós temos um legislativo totalmente alinhado com grupos privados do capital financeiro. Cara, o Estado é uma entidade sequestrada por esses grupos, judiciário e legislativo, e a gente está Eu falando. vou te dar um exemplo. Vocês entenderam? Você é professor do IF, certo? Isso. Quantas mentes brilhantes, anarquismo, cara. quantas mentes brilhantes tem lá no IF? Eu? Professores, negócio. Tem Beleza. uma galera. Beleza, aí tem. Eu e a Tele, nós temos uma ideia revolucionária. Ó, vamos pegar esse produto aqui, vamos revolucionar, vamos patentear, vamos rachar no mundo. Eu e ele não pode financiar o IF com o nosso dinheiro para ter a ideia patentear numa parceria público-privada. Porque o Estado fecha isso, não pode. Toda faculdade de ponta do mundo faz isso. Harvard, Princeton, aqui no Brasil não pode, porque o Estado não deixa. O desenvolvimento pesquisa não vai. Aí você não pode ter. A única, e tem a FINEP. Vai lá conseguir alguma coisa da FINEP público-privada. Ela financia a faculdade privada ou a ideia privada. Mas você não consegue fazer uma parceria público-privada as universidades. Por quê? Aí eu pego o seguinte, porque o Estado, ele não deixa essa misturar, por que porque vai tirar o poder do Estado. De quê? O poder de Controlar. dominância, de controle. Controle sobre o quê? Sobre a ideia, sobre o produto. Investir em ciência. Cuidado, hein? Investir em ciência é um investimento que tem garantia de rentabilidade? Tem. Segura. Tem. Porque eu vou falar o seguinte, 70%. não, eu vou te falar, olha só. Porque Olha, hoje o investimento em qualquer carteira ativa não. com risco de 30 é médio. Olha só, se você puder Quem investe em investir, ciência? se puder investir em ciência da propriedade privada, como eu falei, e dar um exemplo aqui, mas até mesmo o Estado, se você quiser pegar o Estado, olha só, te dar um exemplo. Nordeste está faltando professor de matemática, de escola básica. O Estado fala, deixa aí assim, olha, estou financiando projetos de pesquisa de matemática para a região tal. Aí você não pode. Aí você pega, isso, eu sou especialista nisso. 70% dos programas de mestrado e de investimento em ciência vai para as humanas. Vai para negócio assim, a área está estudando cinema mudo alemão do século. E é 2 anos de 4 pau de mestrado. Você não tem investimento em engenharia. Aí fala o seguinte, a gente está em Embrapa. A Embrapa é a única coisa que funciona, porque a gente é o agro, dali sai muita coisa boa. Mas você pega, por exemplo, e vai fazer o seguinte, não vamos investir em nem Israel. Muita gente critica Israel, mas muitos remédios do mundo, dessa medicina moderna, vêm de Israel. Vamos investir em medicina? Aí vem o Lula, vem a esquerda e fala o seguinte, não, mas nós temos que pensar nos pobres primeiro. Aí pega o dinheiro, todo o investimento, em vez de investir em medicina diagnóstica para descobrir doença, vai investir em genérico. O mundo inteiro já sabe. Tecnologia de ponta, a mesma coisa. E o Estado faz isso, porque o Estado precisa Quem é o Estado? de vítimas. Mas quem é o Estado? A gente vai voltar, Zé. Então, a gente tem que pegar quem são esses grupos que têm interesse em manter isso. É isso, mas a gente tem que falar. Mas deixa eu te falar, se o Estado for menor, se o Estado for mínimo e não tiver esse poder do grupo fazer isso, É assim. é isso que eu estou te falando, por isso que o Estado tem que diminuir. Quando eu falo diminuir, só para encerrar, eu vou te falar, não é ser inexistente, mas olha só, eu tenho o Correio. O Correio sempre foi um peso morto, sempre tirou dinheiro do negócio. Aí eu penso o seguinte, privatiza não, libera o mercado para todo mundo.
Em vez de você ter 50 mil funcionários dando prejuízo, cara, faz uma agência regulatória. Agência Regulatória de Entrega de Carta do Brasil. Aí eu vou ter 20 funça lá, 20 funcionários públicos. Mas por que existe o correio? Entendeu? Mas eu discordo quando claro. Sabe por que existe o correio, Que né? dentro do Não é para entregar carta. O correio não é para entregar carta. O correio é uma questão estratégica nacional. O Enéas falou isso também. A grupos econômicos, não é só isso. Há 50 anos Primeira atrás. coisa, você quer começar a melhorar a questão do legislativo? Tira as emendas. Boa, Tira as boa, emendas, boa. né? Porque o dinheiro é do executivo. O dinheiro é do executivo para ele fazer o que precisa ser feito no país. Excelente. Então, não dá para o deputado A, para o vereador B, para colocar onde ele quiser esse dinheiro. Não. Justamente aí tem o plano. Aí existem os planos, aonde que o governo vai investir, onde o governo vai pegar esses bilhões que são colocados em emendas e colocar onde é necessário. Concordo. Certo? Então, Boa. o plano tem que ser feito assim. O que é prioritário no país? Primeira coisa. O que é isso? Saúde. Vamos trabalhar a saúde. Né? Segunda prioridade, educação. Você deu saúde e educação. Você deu saúde e educação, né? Na hora que você dá saúde e educação, você está criando mão de obra qualificada para emprego. E a hora que você dá saúde, você está dando condição do sujeito trabalhar. Você está dando condição do sujeito trabalhar. Na hora que você faz isso, você já afeta diretamente a segurança. Concordo contigo. Já afeta diretamente a segurança. Isso, cara. É uma forma isso. perfeita de fazer isso aí. Tem meus ouvintes aí, ó, meus youtubers. Privatiza saúde e educação. Entendeu? 2 anos resolve todos os problemas, a maioria. Privatizar a saúde e a educação? É porque vocês têm uma visão errada do que é privatizar. Privatizar, as pessoas pensam o seguinte, o Estado não paga mais. Não. Você vai pagar. É totalmente contrário. Privatizar é o seguinte, o Estado já paga, não já? Só que o Estado, em vez de mandar o dinheiro para um UOL da vida, aonde tem um funcionário público lavando roupa, aonde tem um funcionário público cozinhando, aonde tem um funcionário público que faz greve na maca, não precisa ser no Unimed, tem ampla concorrência. Ele manda para ineficiente fazer isso. Você sabe quanto custa um aluno da educação pública em Goiás hoje? Eu te falo, ele custa R$ 28.900 por ano. Tá, você privatiza isso, então quer dizer que é uma garantia plena de que os hospitais vão manter o preço justo. R$ 28.900. Eu, hein? R$ 28.900 custa um aluno de ensino médio hoje no Brasil, escola pública. Pega aí, se divide por 12, vai dar 2.200. Quanto custa a mensalidade de uma escola de ponta hoje? De ponta não, mediana, e estuda 1.800. É mais barato o Estado pagar para essas vagas remanescentes, para pôr o aluno dele lá, do que abandonando funcionário público para fazer greve, não se reciclar porque já está com estabilidade, não ter segurança. A mesma coisa o hospital, a saúde. Então, privatizar, na ótica libertária, não é o Estado não ter obrigação, é o Estado ser eficiente, ele pagar para quem é eficiente fazer. Aí, concordo com o que você disse. Quem é que vai garantir que a Unimed da vida, o hospital, vai receber? Aí o Estado entra. Uma supervisão, uma agência regulatória. Você não cumpriu o contrato de compra e venda minha e sua, e eu te tiro fora. Aí ele vai regulando. Seria a melhor hipótese. A melhor forma. Em vários lugares isso funciona. Aí não, porque o Estado, ele quer ser qual é o nome do... Tutelar. Qual é o nome daquele monstro? Leviatã. O Estado é ser o Leviatã do homem. O Estado ele não é que você dirija com a mão Quem direita, que é o Estado? sempre ele manda. Você fala do Estado, eu fico pensando, quem que é o Estado, Você vai voltar de novo. O Estado é pessoa que tem a detenção do poder. Mas não é uma pessoa. O Brasil não é isso. Qualquer psicopata e acha que ele sabe mais da sua Mas vida do que você mesmo, O Estado precisa de pegar a Constituição, são os 3 poderes. tem os 3 poderes. E esses poderes o Estado que representa o seu povo. Espera um pouquinho, tem mais pessoas vinculadas à iniciativa privada ou à pública operando a máquina do Estado? Nesses 3 poderes? Não, depende de tudo quanto é lado. Por que eles não fazem isso, então? Porque eles também são detentores do poder. As são grandes poder. empresas também são Estado. As grandes empresas também são Estado. Então elas precisam do Estado
para sobreviver, um depende do outro. Eu estou falando do homem livre. Eu estou falando do epílogo do homem livre. Eu, você e a Terra. A gente tem condição de resolver os nossos problemas da nossa família sem ser uma eterna dependente do Vamos Estado. pegar o processo de industrialização de grandes nações. Tá? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Industrialização de grandes nações. Porque o Brasil ainda está 200 anos atrás de muitos A países. gente Tá, não gente? pensa em industrializar. Então, mas para aí não. Isso que eu tô Você falando. sabe que a gente não pensa em industrializar? É até importante saber, porque eu acho que você não sabe dessa história, é importante você saber. Até 1980, o Eu Brasil... sei, era mais industrializado que a China Não, e a Coreia. o Brasil e a Coreia do Sul tinham Sim. o mesmo PIB. Sim. Aí eles resolveram fazer uma zona franca de Manaus, coincidentemente, uma zona franca na Coreia do Sul e no Brasil. O Brasil mandou lá para Manaus, a Coreia do Sul fez a sua zona franca lá. A diferença, olha como uma ideia imbecil pode estragar a nação por muitos anos. A Coreia do Sul falou o seguinte, ó, vocês podem vir para cá, vocês têm isenção fiscal, mas você pode vender para o mundo. Dentro da Coreia, não. Você O sabe quem Brasil fez isso? não, o Brasil, pode vender aqui para dentro. O Brasil deu conta de quebrar toda a indústria nacional, a Urgel, a Sharp e a CCE. Sabe qual é o nome disso? A Coreia do Sul lançou a Samsung. A Coreia do Sul Isso. falou o seguinte, eu vou dar essa daí, você vem, copia, aprende todas as Isso. empresas do mundo. Isso é lindo. Você vê o Brasil Isso é fazendo lindo, isso? mas sabe Você que- imagina o Brasil não Mas sabe fazendo como isso? funcionou na Coreia? Sabe como funcionou nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX? Sabe como funcionou na Inglaterra no todo o século XIX e final do século XVIII e do século XIX? Sabe como funcionou na Alemanha na unificação na virada do século XIX? Sabe como funcionou? Infelizmente, no modo de produção capitalista, tem um Estado indutor do desenvolvimento social. Teve jeito. Agora você Não. pega. O Os Estado- discursos, o o seu discurso é Estado muito massa. indutor. Eu gosto desse O discurso. Estado. Eu gosto o Estado, desse você falou a discurso. palavra certa. Eu gosto né? desse discurso. O Estado indutor. É Indutor. plano, porque é o plano do Estado, isso Indutor. induz a isso. E não o Estado agindo para isso. Não o Estado sendo o industrializador. Sendo isso, o Não, Estado não o pode ser um Estado não industriador, pode ele ser pode isso. ser um indutor. Mas aí nós Exatamente. temos que pegar modelos que estão convergindo hoje, inclusive numa dualidade global. Por Vamos que pegar? que vocês falam desse jeito assim? A Porque- Petrobras Ó, é garantia nacional, olha um pouquinho. Segurança nacional. Segurança Você nacional quer ver uma de coisa? quê? Quer ver uma coisa? Você pega o Trump e você pega o Xi Jinping. Nós temos hoje dois conflitos de duas visões de mundo do que é o capitalismo do século XXI, tá bom? Não adianta falar que a China está fazendo revolução comunista, pelo amor de Deus. Comunista sou eu que não quero Estado. Eu defendo o fim do Estado. Eu acho Estado um porre. Eu não quero Estado, né? Eu sou comunista. Comunista defende o fim do Estado. Né? O Catelli gosta de Estado, você não gosta de comunismo. Isso é O verdade. comunismo não tem Estado? Não, acho que não. Comunismo não tem É Estado. acéfalo. Comunismo é ausência de Estado Por isso que não total, funciona, cara. né? É acéfalo. Aí, ó, os libertários também não querem Estado. Não, O libertário e o comunista conversam. O Estado tem que ser meramente aquele que conduz. Não, o Estado não tem, o aquele... Estado tem que deixar de existir. O Estado é uma instituição podre. Não. Mas você mas consegue acho que é diferenciar. Estado, você tá Mas eu falando. estou falando, dois projetos divergentes. E é curioso, eu fico pensando nisso, não defendendo um ou defendendo o outro, até porque o Trump tem algumas coisas que eu acho que ele faz corretamente. O Trump está defendendo os interesses do seu país. Ele está adotando política, ele quer taxar, ele está certo. Ele quer proteger a soberania do seu território, confiscando a Groenlândia, meu amigo, tem que ocupar a Groenlândia. O Trump não está errado. Ele tem que garantir o dele ali. Ele quer ocupar a Venezuela, quer vir para o Brasil. Tá certo. Se eu fosse norte-americano, eu ia votar no Trump 10 vezes. Ele está protegendo os Estados Unidos, protegendo as suas indústrias. A China, mesma coisa. Nós estamos falando de estados que estão operando, que estão atuando para serem indutores de um... Porque os Estados Unidos vivem uma desindustrialização. A gente, O parque industrial então, 76% das parcerias do mundo hoje é feita pela China. E vocês percebem, então, é um processo de disputa. Não é só geopolítica, é de zonas de influência. Então, aí que eu olho para o nosso paizinho aqui, o Brasilzinho. Nós estamos fodidos. Os Estados Unidos, é software. Mas não tem indústria. Os Estados Unidos é software. A China é hardware. Essa é a questão. Então, a China é o operacional e os Estados Unidos, no Mas Vale sabe do o que Silício, ele é o software. Então, ele não precisa de... E sabe por que a China vai vencer? Ele não precisa disso. Mas sabe por que a China vai vencer? Porque a doutrina Trump, ela dura até quando, em tese? Até quando plenar o mandato. Pode ser que ele perca para um democrata, e democrata são os senhores da guerra que não sabem fazer, só fazem cagada. Os democratas dos Estados Unidos amam mais guerra do que Deixa eu republicanos. te falar. Aí vai mudar governo, vai mudar projeto. Vamos dizer, lá na China não, os caras estão ali, ó. A economia chinesa vai ser ditada pelo partidão lá até... de 100 anos. Os Estados Unidos estavam de 100 Se anos. tiver lá
A China tem era- 5 a China mil. estava atrás do Brasil. E é nos anos confucionista. 80. A noção deles de liberdade é diferente da nossa. A A China, China venceu. economicamente, Acabou. estava Nesse atrás do modelo, a China Brasil venceu. nos anos 80. Infelizmente, a China venceu. Hoje a China, se não for a primeira, é a segunda A potência China venceu, mundial. gente. A China venceu. Ah, E nós- só que assim, E nós o que ficamos a aqui. gente sabe da China pode não ser o que a China é dentro. Né? Pode ser aquela famosa coisa. Por fora a bela viola, por dentro o pau da Cara, orelha. eu não consigo acreditar Sério? nesse poder todo da China. É? Cara. Eu não consigo. Porque é o seguinte, a China é substituível. A China substitui. A Índia pode pegar as indústrias da China. A Índia vai ser a segunda potência. Então, ela pode absorver isso. É China e Índia. Singapura pode absorver isso, porque pobre mão de obra tem em 80% do mundo. O dólar não é substituível. Ó, você viu quanto é que tá a cotação do ouro? Não, cara, mas o Foi ouro, 5.100 o ouro dólares. não tem liquidez, velho. O ouro não tem como você carregar, não tem liquidez, é diferente. Mas é por isso que tá ficando Eu BRICS estou falando aí, de cara. riqueza, tô falando de riqueza. O dólar, ele é o dominante do mundo. Ainda, desde o Tratado de Bretton Woods. Mas não tem como. ainda. Não, beleza, mas enquanto não tiver uma conversão para alguma coisa, eu vou te falar, você pode ser comunista Tá do jeito que tendo. for, e você pode gostar demais da China. Mas eu tenho certeza que você não pegaria todas as economias e compraria o Ian. Mas tá tendo. O Esse- Bitcoin mas é tá mais te- liberal de tudo. Mas tá tendo. Por isso que a iniciativa do Trump é uma afirmação do Tratado de Não. Bretton Woods e é uma afirmação também da soberania norte-americana no Ocidente. Eles Zé, querem fazer isso. Os Eles Estados não estão errados. Eles Zé, estão os certos. Estados Unidos não têm mínimo interesse em exportar mais do que importar, Zé. Ele não tem, não. Os Estados Unidos, esse negócio que você falar do Egito, ele é reindustrializar. Não é, se ele quisesse reindustrializar, ele não estava mandando os caras embora. Não, mas calma lá. A mão de obra americana é muito cara. Eles não Desde os estariam mandando, sindicatos, eles não desde os estariam mandando sindicatos dos Estados os Unidos, imigrantes peraí um embora. elevou demais o custo da mão de obra da americana. Então o que o Trump quer o quê? Deixa eu. Não, Você mas quer escutar? Parece só uma coisa. O que o Trump quer? Ele quer comprar barato do mundo. Não, eu te falo. Ele quer Não, comprar não. barato de todo mundo. Não só isso. Gente, vocês não Não só estão isso. enxergando Não nada só disso. isso. Cara, vocês não estão Não só enxergando, isso. velho. Deixa eu falar pra vocês. Os Estados Unidos, o mundo não depende do dólar. Por enquanto. Mas hoje não depende do dólar. Todas as dívidas, todas as compras não são feitas em dólar. O que ele está fazendo? Beleza. Aí o que acontece? Se todas as compras são vendidas em dólar, compradas em dólar, esse dólar tem que ir para os países, certo? Uhum. Ou esse dólar vai para os países. Os Estados Unidos importam mais Uhum. do que exportam. Uhum. Então, se eles importam mais do que exportam, quer dizer o seguinte, eu estou pagando mais dólares do que eu estou recebendo dólar de volta. Uhum. Essa diferença de importação e exportação que dá o dinheiro para o mundo ter dólar para negociar com o próprio Estados Unidos depois. Os Estados Unidos estão simplesmente trocando a produção pela taxação. O Trump falou, e daqui uns 2 anos, se continuar a taxação desse jeito, nem imposto de renda americano vai precisar pagar mais, que estão derrubando dinheiro dele. E ele está fazendo uma revolução no outro tratado de Bretton Woods, enquanto vocês estão preocupados com picuinha. É só bucha de canhão esse negócio de Groenlândia. É só bucha de canhão esse negócio. O Trump está revolucionando o dinheiro. Não, na verdade, mas isso é uma coisa óbvia. Isso é uma coisa óbvia. Mas o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Não, o Cobori falou isso, o José Cobori falou isso, mas isso não desatrela do projeto norte-americano. Você falou das tributações, você falou das taxas. Quando o Donald Trump aplica uma taxa de 50% do Brasil, quando ele aplica uma taxa de 30% sobre o Canadá, de 40% sobre a União Europeia, quando ele está aplicando essas taxas, tem 2 coisas aí. A primeira, ele está se afirmando, de fato, da demanda que o mundo precisa continuar tendo em relação ao dólar, nós falamos isso. E eu assusta muito esse pensamento ocidentalista norte-americano da ideia de um BRICS se cacifar com uma moeda própria. Isso é fato, porque aí você tem que quebrar esse lastro, né? Então, as pessoas sabem disso, mas a questão é que isso não é somente de interesse de uma afirmação econômica por conta do dólar. Se você não tiver... Se a gente não Mas entender, tá lhe passando fora isso. se não Tem uma entender, questão também. se não entender O também. Biden também quebrou as finanças americanas. Ele precisou reforçar o caixa. Mas Zé, você tem que então, entender. a taxação também veio inicialmente como um A refúgio. dívida é mas- 33 trilhões de dólares, é impagável, da pandemia lá, o Biden fez. Mas é uma utopia muito grande, eu entendi o que você falou, vou até deixar você falar, mas porque se eu não falar, olha, a gente se perde. Fala, no mas negócio. porque os números, a economia não Não, fala também- por si. Também nós temos que já... A economia terminar. precisa ser explicada
dentro de um contexto de lógica de afirmação política e cultural. Isso é fundamental. Zé, Senão não entende, porque não- nos Estados Unidos predominou Zé, no século não tem, XX. Zé, Não tem como. não tem como você comparar a uva com laranja. Não tem como você Em que comparar a sentido? uva com laranja. China e Estados Unidos? Não. Não, A são moeda. coisas... A moeda. não. O dólar hoje, e mesmo se você falar assim, não, o dólar não vai ser, vai ter que ter uma outra moeda de um outro país que vai virar os Estados Unidos da mesma forma, porque se ele dominar o sistema financeiro mundial, ele domina toda a economia. Pode ser, é país. A China não é bom fazer isso também, a Índia não é bom fazer isso. Os Estados Unidos ainda está lá, porque os Estados Unidos ainda é um mundo livre. Bem ou mal, você querendo ou não, ele ainda tem uma democracia pujante lá ainda. O que acontece? Como que o BRICS está querendo fazer é tirar o dólar de situação? Até se eu tenho um papel vermelho, você tem um papel amarelo, a gente vai trocar o papel vermelho pelo amarelo, eu tenho que ter um outro papel para ser um fator convergente dos dois. Mas aí você acha, peraí um pouquinho. Então você está afirmando aqui, na sua visão econômica, de que, pelo menos nos quanto tempo? Me dá um espaço temporal. De que essa hegemonia norte-americana vai durar quanto tempo? Eu acho que dura para sempre, ou só vai ser substituído pelo Bitcoin. Bom, tá bom. Mas Eu não vejo a China, não vejo outra moeda sendo misturada. o papo está muito bom, o papo está bacana, a discussão está ótima, mas nós temos que partir para o encerramento. Porque eu ainda tenho atividade agora à noite na faculdade. Eu tenho um encontro É? Na faculdade agora? Na faculdade? Hoje Você fala isso que eu falei, você vai falar isso na sua aula hoje. Hoje é com a reitoria, a reunião pedagógica. Graças Então, a Deus. para a gente finalizar, as considerações finais. Adorei vir aqui, com certeza. Conversar com vocês é sempre muito bom. Dá para flertar com algumas coisas interessantes. Né? E é como se diz, é um espaço onde eu torço muito para que vocês cresçam bastante, transformem esse ambiente do caos, que às vezes do caos se chega no cosmos. Né? Eu estou torcendo muito por vocês, um programa legal, um espaço bacana, e quando precisar, sabe que eu estou aí sempre. Um dos poucos que faz um enfrentamento legal, normalmente destruo, né? eu gosto desse ego inflado do Zé Elias, entendeu? O demolidor. E podem ter certeza que O demolidor. a audiência de vocês é uma audiência que só tende a crescer, porque o que falta é debate inteligente de pessoas que estão dispostas a entender e ouvir. Esse espaço é assim. Eu fico muito feliz. Pede para os seus alunos se inscrever, compartilhar. Rapaziada, se inscreva no canal, tá? Dá o link para ele. Clica no sininho aí para ativar a notificação, importante. Compartilha com seus amigos. Porque às vezes você está seguindo canais de TikTok de influenciador que não serve para porra nenhuma. Vamos seguir coisa que presta, tá? Não adianta nada seguir uma Virgínia da vida, Big Brother, isso não serve para nada. Vamos seguir coisa que te traz informação interessante. Esse canal aqui, mas recomendo também o do José Cobori. Um ótimo canal, um excelente canal. Vou fazer propaganda de outro do meu canal. É que eu vou trazer ele aqui esse semestre do José Cobori. Vou trazer o Cobori em Goiânia. Tá? Jean, vai lá para as suas. Vou deixar somente um recado hoje, porque eu geralmente vou falar isso em várias outras ocasiões. Se inscreva no nosso canal, ative a notificação e sempre que você puder, print. Imposto é roubo. Até. É isso aí. Bom, vou só corroborar o que o pessoal falou aí. Venha para o nosso canal, vamos estar divulgando aí a partir de agora. Vamos subir esse link aqui. Lembrar lá, está escrito ali, o Código do Caos não é apenas um programa. É um chamado de espaço onde ideias colidem, certezas são questionadas e o debate acontece sem pedir de licença. O Código do Caos, onde? O caos é a pauta. E o código é a palavra. Valeu, obrigado. Boa.